E aí pessoal, tudo bem? Hoje no nosso curso de Cálculo 1 a gente vai continuar estudando funções e a gente vai hoje estudar o que são funções pares, funções ímpares, como a gente determina que uma função é crescente ou decrescente. Preparados? Então vamos para a aula. Bom pessoal, então a aula de hoje é sobre funções pares e ímpares e também o que é a diferença entre função crescente e decrescente. Então, para a gente começar com funções pares e ímpares, a gente vai ter que falar de simetria. Tá? O que é simetria? No contexto de funções, a gente vai ter dois tipos de simetrias aqui a princípio, né? As mais primárias, que vão definir se uma função é par ou ímpar. Então, uma função que obedece essa regra aqui, ó, que quando a gente coloca o menos x na função, ou quando a gente coloca o x na função, elas dão o mesmo resultado. Essa daqui, por exemplo, olha, quando a gente pega o x e vê qual é a função, a gente tem esse ponto aqui. Então a gente tem essa distância, certo? Se a gente coloca o menos x, qual é a resposta? Exatamente a mesma. A gente sobe a mesma distância para cima. Então, olha só, eles passam, eles dão a mesma resposta. Nossa, ficou muito torto isso aí. Assim. Então, o detalhe é que há uma simetria em torno do eixo y, tá? Então, aqui a gente tem a f de x e aqui a gente tem a f de menos x, e as duas são iguais. Isso é uma simetria que a gente chama de par. Então a gente vai chamar de par. Essa daqui, f, é par. A função par. Tá? Então toda função que obedecer essa relação aqui, ela é par. Beleza, vamos ver um exemplo. O exemplo que a gente tem é f de x igual ao x ao quadrado. Por exemplo, porque se a gente coloca menos x no lugar do x, ele é igual ao f de x. Olha só, f de menos x, nesse caso, ele vai ficar menos x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Então a gente tem a mesma função, elas são iguais, então o x ao quadrado é par. Inclusive é uma característica de todas as funções do tipo potência, né? Com o expoente par, elas sempre vão ser pares, tá? E as de expoente ímpares vão ser ímpar. Mas antes da gente falar de expoentes ímpares, vamos ver qual é outro tipo de simetria. Então, a função par tem a simetria em torno do eixo y. Outro tipo de simetria é esse daqui, ó. Se a gente pega a f no menos x e obtém menos a f de x. Como assim? Olha só. A gente tem aqui, ó, essa daqui é a f de x no ponto x. Então ela está a essa distância aqui, certo? Quando a gente vai essa distância para a direita, o x para a direita. Agora, quando a gente vai x para a esquerda, aonde que está a função? Ela está aqui, ó, e ela está a mesma distância do eixo x que essa daqui, que o x, só que para baixo. Então, no menos x, ele inverte, e aqui a gente fica com menos f de x. Tá? Então, aliás, isso daqui é a f de menos x. Ok? E a f de menos x, ela é simétrica. Aqui, ó, então tem a mesma distância aqui e aqui. Então, isso faz com que a f de menos x seja igual a menos a f de x. Então, aqui a gente tem menos a f de x. Ok? Porque se lá em cima é f de x, menos f de x é aqui embaixo. Tá?
Então, toda vez que a gente tem a função desse tipo, a f de x, ela é uma função ímpar. Tá? Então a gente está falando de uma simetria que ela é em torno da origem. Ela é em torno do eixo... É como se a gente fizesse uma simetria com o eixo y e depois a gente fizesse de novo com o eixo x. Então é uma simetria em torno do ponto da origem, né? Do ponto zero. Por exemplo, se a gente pegar, como eu falei, como eu tinha dado exemplo antes, a f de x igual a x ao cubo, o que acontece quando a gente faz o f de menos x? A gente vai fazer menos x ao cubo. Só que menos x ao cubo é igual a menos x ao cubo, porque o sinal no expoente ao cubo ele permanece. Seja positivo ou negativo, ele permanece. O que muda é no expoente par, né? No expoente par, o sinal negativo vira positivo. No expoente ímpar, o sinal vai permanecer. Então, olha só, a f de menos x é igual a menos a f de x. Então, essa daqui é uma função ímpar, ok? E assim vai seguir com todas as funções potência que tem o expoente ímpar. Claro que não são só esse tipo de função que são pares ou ímpares. Vamos ver um exemplo de outras funções. Vamos ver se a gente consegue identificar se uma função é par ou ímpar. Então, por exemplo, eu trouxe aqui 3 funções e a gente vai verificar se elas são pares, ímpares ou nenhuma das duas, tá? Então, a primeira que a gente tem aqui é o x na 5 mais 1. Como é que é essa função x na 5 mais 1? Para a gente saber se ela é par ou ímpar, ou nenhuma das duas, a gente vai ver como é que fica a f de menos x. Simplesmente a gente vai substituir no lugar do x, a gente vai colocar menos x. E aí aqui a gente vai colocar menos x. Ok? Então, o que acontece quando a gente tem um expoente ímpar? O sinal permanece. Aqui também é um expoente ímpar, porque é 1, né? O sinal permanece. Então a gente fica com menos x na 5 menos x. E se a gente colocar o sinal para frente, a gente vai ver que a gente tem menos x na 5 mais 1, mais x, que é a própria f. Então a gente tem que a f de menos x é igual a f, é menos a f de x. Menos a f de x. Então, funções que tem essa regra, ó, a f de menos x é igual a menos f de x, elas são funções ímpares. Ok? Depois, a gente tem essa outra função, a 1 menos x na 4. Como é que fica a g de menos x? É só a gente substituir por menos x que a gente já vai ver. 1 menos x na 4. O que acontece com o sinal negativo com o expoente par? Ele fica positivo. Então, a gente tem aqui 1 menos x na 4. Então, não mudou a função mudar o sinal aqui. Então, não importa se a gente pega o número positivo ou o seu respectivo negativo, né? Seu simétrico negativo, a gente tem a própria g de x. Então, no caso em que a g de menos x é igual a g de x, a gente tem uma função par. Ok? Então, essa é ímpar e essa é par. Bom, vamos ver então essa outra função. O que vai acontecer quando a gente substitui no lugar do x, a gente coloca menos x para a função h. Então, a gente tem 2 que multiplica menos x menos x ao quadrado. Então, aqui a gente tem menos 2x menos x ao quadrado. Porque esse daqui vai sumir, né? Por causa do quadrado. Agora, olha só. A gente consegue identificar a função h aqui? Não. Porque se a gente tirar em evidência aqui o menos, a gente vai ficar com 2x
mais x ao quadrado, que é diferente do que a gente tinha. Então, essa função aqui, ela não é nem ímpar, não é par, nem ímpar. Tá? Então, ela não tem simetria nem com o eixo y e nem com a origem. Eu deixei esses gráficos aqui, ó, porque eu vou desenhar para vocês como é que é a forma dessas funções, tá? Então, olha só, por exemplo, a gente sabe que em x igual a 0, essa função é 0. Em x igual a 1, né, essa daqui, essa função vai para 1 mais 1, vai para 2, vai lá para cima. Né? E aqui também, ela faz mais ou menos isso daqui, ó. Tá? Ela tem essa forma, ela é ímpar, porque ela é simétrica em torno da origem. Se a gente pegar um x aqui qualquer e pegar um menos x qualquer, que seja simétrico ao x, o que ele está para cima aqui, ele está para baixo aqui. Tá? Essa é a definição de função ímpar. Agora, a função 1 menos x na 4, ela é mais ou menos assim, ó. Vocês notam que eu até uso a simetria para poder desenhar ela. Eu desenhei primeiro um lado, depois o outro, e eles são simétricos. Isso aqui nos diz que qualquer valor de x que eu pegar aqui, se eu pegar o menos x equivalente, eu vou ir para a mesma altura. Tá? Se fosse para baixo também, ó, poderia ser para cá. Ó. Daí, se eu estaria para lá, eu iria para baixo. Então, ela é simétrica, ok? Então, ela é par, simétrica em y. Tá? Essa aqui também é simétrica, só que na origem. E essa outra função h, ela é mais ou menos assim, ó. Notem que ela até tem uma certa simetria, mas não é com o zero aqui, não é nem com o eixo y e nem com a origem. Ela é aqui com o ponto, com a reta x igual a 1. Aqui no x igual a 1, a gente tem a simetria. Mas aí, ela já não se define nem como par, nem como ímpar, porque não respeita essas regras de a gente substituir a f de menos x para dar f de x ou menos f de x. Ok? Então, isso a gente tem as funções pares e ímpares. Agora vamos ver as funções crescentes e decrescentes. Então, quando a gente fala de funções crescentes e decrescentes, a gente tem que tomar um cuidado, porque a função não necessariamente vai ser só crescente ou só decrescente ao longo de todo o domínio dela, né? Então, por exemplo, essa aqui que eu ilustrei, olha só. Quando a gente olha entre A e B, a gente olha para o gráfico e já vê, ó, de A para B é crescente. Tá? Então, a gente tem de A até B, ela é crescente. Aí, quando a gente olha de B até C, o que acontece? Ela decresceu. Então, de B até C, ela é decrescente. E depois ela volta a ser crescente de C até D. Né? Qual que é o detalhe aqui? Para a gente poder definir função crescente ou decrescente, a gente sempre vai ter que colocar o seguinte, ó, em um intervalo. Então, dentro de um certo intervalo, a gente pode definir se ela é crescente ou decrescente. Então, basicamente, a gente tem esse critério aqui, ó. Se dentro de um intervalo i e a gente considerar o x2 maior do que x1 aqui, tá? O x2 sendo maior do que x1, seria isso daqui, ó. A gente tem o x2 e a gente tem o x1. Então, o x2 está para a direita do x1. Então, basicamente, a gente vai ver qual é o f
do x2. E a gente vai olhar o f do x1. Então, aqui, ó, quando a gente compara esses dois caras aqui, a gente vai ver se o x2 sendo maior que o x1 sempre. Se a f de x2 for maior, ó, ele é maior, né? Se ele for maior do que o x1, que o f do x1, ela é crescente. Então, ó, se ela é maior, se no x2 é maior que no x1, ela é crescente. Ok? Do contrário, aqui eu fiz igual. Se a f do x1 for menor, então a gente vai colocar assim, ó. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui a f do x1 e aqui a f do x2. O que acontece nesse intervalo? A f do x2, que está mais para frente, em relação ao x1, olha aqui, ó. A gente tem, ela está menor, né? Então, ó, tem uma diferença para menos, ela está menor. Então, a f do x2 é menor do que a f do x1. Então, a gente segue para a direita no x e a f diminui. Então, ela é decrescente. Tá? Então, basicamente, a gente vai, quando for falar de crescente e decrescente, a gente vai falar de intervalo. Intervalo no qual ela é crescente e intervalo no qual é decrescente. Por exemplo, a f de x ao quadrado. A gente tem aqui, ó, de menos infinito até zero, ela é decrescente. Certo? Porque a f do x2 é menor do que a f do x1. Então a gente vai dizer aqui, ó, ela é decrescente decrescente de menos infinito até zero, excluindo zero, né? E ela vai ser crescente de zero até mais infinito. Por que a gente exclui o zero? Porque no zero ela não é nem crescente e nem decrescente, tá? Ela está num ponto que a inclinação dela é constante. Então, quando a gente fala de crescente e decrescente, a gente sempre tem a ver com a inclinação da reta tangente, né? Então aqui, ó, a inclinação é negativa, ela vem para zero e depois fica positiva, tá? E a gente vai aprofundar mais esse estudo de ser crescente ou decrescente quando a gente for estudar o conceito de derivadas, ok? Então, por hoje era isso. Então, nessa aula, a gente aprendeu como determinar funções crescentes, decrescentes, funções pares e funções ímpares. Na próxima aula, a gente vai aprender a pegar as funções que a gente já conhece e modificar elas com translações, compressões e expansões. Então, lembrando que agora, com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina. E se você tiver a oportunidade de ajudar um colega com a dúvida deles, aproveita, porque você também vai aprender. Então, com isso a gente encerra e nos vemos na próxima aula. Até mais!